Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao StoryCast. Nesse primeiro episódio, vamos falar um pouco sobre a produção cinematográfica alemã As Últimas Horas de Hitler. Filme lançado no ano de 2004, dirigido por Oliver Hirschfeld, aborda, como o próprio nome já diz, os últimos momentos de Adolf Hitler durante a Batalha de Berlim, na Segunda Guerra Mundial, descrevendo então a derrota e decadência da Alemanha nazista. Dentro disso, temos aqui presente essa equipe maravilhosa do StoryCast, formada por Caterina Letícia, Letícia Gabriele, Luiz Henrique e eu, Luiz Gustavo. Falando sobre esse contexto que o filme retrata, a Batalha de Berlim definiu um marco muito importante desse período. O que vocês têm a dizer em relação à representação desse confronto na obra? Bom, boa tarde a todos, eu sou Luiz Henrique. E eu acho que a obra retratou muito bem a figura da Batalha de Berlim, porque ela mostra como foi, embora só de um ponto de vista, que foi o ponto de vista da Alemanha, a invasão da União Soviética à Alemanha em abril de 1945. Retrata bem como foi a tomada, em geral, da Alemanha, sobretudo nos dias 16, que foi o dia que a invasão começou, e mostra também como Hitler ficou ao ver aquilo, porque ele tinha esperança que ia ocorrer uma reviravolta ali naquele momento, né? Porque em 12 de abril, quando o presidente Roosevelt morreu, ele ficou naquela otimismo, ele sentiu um pouco de otimismo, achando que poderia ocorrer uma reviravolta ali na guerra. Sim, e é importante lembrar também do avanço soviético mostrado no filme, né? Porque se a gente tem que levar em consideração que no início o exército soviético, né, o exército vermelho, ele contou 2,5 milhões de soldados. Então, quando começou esse confronto entre a Alemanha e a União Soviética, né, a gente viu que muitas dessas forças soviéticas, por mais que não seja mostrado no filme, né, sofreu muitas perdas, inclusive se tornando o país com maior perda durante a Segunda Guerra Mundial. E no filme a gente vê muito desse confronto, né, então da União Soviética com a Alemanha, né, lá em Berlim. A gente vê muito da questão da violência excessiva que tem dentro daquele local. Inclusive, uma coisa que o filme não mostra é que dentro dessa batalha, desse conflito que estava ocorrendo lá, ocorria muita coisa que chama do estupro, né? Dentro daquele momento, estima-se que ocorreu cerca de 130 mil estupros de mulheres naquela ocasião. Então, as coisas que a gente pode levar em consideração para a gente retratar desse período, né? E a relação mostrada no filme de Hitler com seus subordinados? O que vocês acharam? Vocês acharam isso fiel à história, essa relação deles? Eu acho assim, que a relação de Hitler é mostrada de diversas maneiras. Tem a maneira lá que ele não sabe se expressar com seus subordinados, que é quando ele pede para os subordinados entrarem no plano dele, só que ele não explica direito qual era o plano. E muitas das vezes os seus subordinados tinham medos e inseguranças de conversar com o Hitler. Em outra parte do filme, já mostrava um outro jeito de Hitler, um jeito mais prestativo, que era mais amoroso, como, por exemplo, com as criancinhas. Ele desceu lá na hora lá pros que estavam na batalha, cumprimentaram e teve aquele carinho. Já em outras horas ele mostrava ser totalmente agressivo. A esposa dele até fala que quando ele era o Führer, ele realmente era super agressivo, mandão, aquela pessoa que se impõe. E quando ele era Hitler, ele era essa pessoa mais carinhosa, que ela, na cabeça dela, conhecia pra lá. E isso também é mostrado pela a secretária, que, por conta da história ser mostrada pelo ponto de vista dela, mostra como... mostra até de uma forma exagerada como Hitler também tinha um lado humano, digamos assim. Embora não era muito assim, né, com as pessoas, né? Porque com as pessoas
sobretudo pelos animais, igual pelos cachorros dele. O Hitler mostrava um lado muito humano para os cachorros dele. A pessoa que conhecia Hitler com os cachorros dele e com o Hitler de guerra, como Catherine disse, a diferença entre o Führer e o Hitler é um contraste muito grande de personalidade. Que o filme até romantiza demais, né? Essa personalidade Hitler. De fato, que até a hora antes do suicídio dele, ele conversa lá com o ministro para falar que ele quer ser queimado e tudo mais, e que era para ele fazer se ele gostasse, se o ministro mesmo gostasse dele, se obedecesse a ele, seguisse fielmente, que ele queimasse, com aquela coisa, com aquele romantismo todo. Sim, eu concordo com vocês, porque no filme a gente tem uma presença muito forte dessa bilateralidade nas relações, né, do pessoal do ciclo mais próximo do Hitler, porque eles demonstram de uma forma muito submissa, digamos assim, ao Hitler, às suas ordens, etc. Mas em certos acontecimentos, quando ele viu que ele estava perdendo, né, a guerra, você vê que a reação dele, ele muda, ele começa a ficar de uma forma muito estranha, de uma forma muito nervosa e etc. Aí que eu entro num outro ponto. A personalidade do Hitler, né, como vocês viram na trama, ele é um ponto muito forte. Como vocês descreveriam seu perfil e quão verdadeiro que vocês já acham que ele foi comparado à realidade de quem o Hitler seria, na verdade? Então, como eu já disse, eu acho que o filme romantizou demais. Porém, tem certos pontos que eu acho que o filme foi fiel. Porque em algumas aulas de Regina, ela até citava, por exemplo, um traço ali do Hitler no filme. O momento em que eles estão jantando na mesa e a mão do Hitler começa a tremer demais. E essa tremedeira, no caso, é do Parkinson que ele tem. Então... são fragmentos que, no contexto histórico e tudo mais, passam uma visão bem fiel. A parte em que o Hitler é vegetariano e tudo mais, tem a cena lá da mesa que eles estão jantando, e aí todo mundo tá com um prato de purê com carne, só o Hitler que tá comendo purê com couve, eu acho. E é uma representação, sabe, do que ele foi, no caso. Então, eu acho que, em certos pontos, tirando a parte da romantização, o filme foi até fiel. Muito bom. Continuando o que a Catherine disse, como a Catherine disse, ele foi bem representado também nas partes onde ele estava brigando com os soldados dele, porque naquela parte, dia 28, quando chegou a notícia de que aquele cara tinha traído ele ficou muito furioso. Tipo, foi bem fiel à cena, à verdade, porque aconteceu na vida real, e ele realmente foi o que ali, ele viu que já era pra ele na guerra. Foi aquele momento ali que ele viu que se até aquele cara que era fiel a ele tinha traído ele entendeu que a guerra já estava no fim. Ótimo, então. Eu acho. Pode continuar. Sim. Eu acho que o filme conseguiu sim cumprir a expectativa de fazer muito fiel ao que aconteceu, ao que a história realmente conta. Pois é, e é nessa questão também que eu vou fazer a pergunta para vocês. Sobre o ideal nazista, a ideologia nazista evidenciada no filme, vocês já acham que o vínculo dos alemães com o Führer, né, o Hitler, ele tinha uma concepção idealizada, até mesmo fanática, por parte daquelas pessoas que estavam vivendo lá com ele no bunker? Como é que funcionava isso? O fanatismo político e ideológico? Eu acho que sim, porque de certo modo Hitler foi como um salvador para a pátria naquele momento, porque eles tinham acabado não, mas passado pelo período da Primeira Guerra e tinha perdido, já estava economicamente instável, e depois disso também a crise de 19 piorou ainda a situação. Então a oportunidade de
se reerguer economicamente, financeiramente falando, a uma grande potência. Eu acho que é isso. Sim. Além disso, também tem a questão de que a Alemanha tinha Hitler como nesse ideal político, porque Hitler prometeu a eles que eles voltariam a ser o Império Germânico da Idade Antiga, porque o Império Germânico, da Idade Média, perdão, porque o Império Germânico foi muito grande e poderoso na Idade Média. Então, com essa promessa, fez também com que os alemães acreditassem mais em Hitler e seguissem ele fielmente e cegamente, sem se preocupar com nada. Sim, eu também acho que os alemães eram bastante fiel a Hitler, apesar de Hitler sempre mostrar desprezo. Uma fala mesmo que ele falou que na guerra não existiam civis, que então se a guerra estava perdida, não importava o que pareça, que civis, indústria, esses trem, tudo seria destruído da mesma maneira que os militares. Ótimas colocações. Uma coisa importante também de se lembrar é você ver que durante o filme a gente vê as pessoas elas se oferecendo, né, para morrer junto com o Führer. Eu quero morrer com o Führer, eu quero ficar com ele. Então a gente vê muito disso lá na história, na trama, né, no decorrer da trama, porque, tipo assim, eles estão totalmente contaminados com isso, né, com a ideologia do nazismo, porque para eles isso é tudo. Com a própria frase lá do filme, né, que fala que a moça lá do filme fala que o nacionalsocialismo é o futuro. Sem o nacionalsocialismo não vai existir futuro, não vai existir um lugar para todos. Então isso só demonstra, tipo assim, como eles estão muito ligados a essa ideia, sabe? E não conseguem desprender, eles estão cegos para esse tipo de coisa. Sim, foi aí que ela também falou que se fosse dessa maneira, que os filhos dela não precisariam participar desse futuro. Assim, ela sacrificou. Exatamente. Sim, eu acho essa exemplificação do tema, tipo, essa cena, a maior exemplificação desse tema, porque é tão pesada essa cena que você fica em choque, assim, tipo, ela fez isso mesmo? E o pior é que na vida real, esse tipo de cena pode com certeza ter acontecido, porque o povo era fanático louco. Sim. Por exemplo, na hora que ela foi dar aquele primeiro chá para os filhos dela, a filha dela implorando para que ela não fizesse isso, e mesmo assim, porque, tipo, para ela não importava a vida sem o Hitler. Tipo, embora a filha estivesse implorando ali pela vida, porque para outra coisa, para não morrer, ela não importou, porque para ela a filha dela estava errada querendo pedir uma vida sem o Hitler, sem o social-nacionalismo, sem o nazismo, perdão. Ela mesma fala que não quer uma vida sem o nacionalsocialismo e que não vai, e morre e mata os filhos, e o esposo também morre. E, nossa... É importante que você também colocou essa colocação lá dos filhos. Eu queria ouvir de vocês também sobre o papel dos jovens e das crianças no filme. O que poderia passar, vocês acham, na mente deles ao entrar nesse cenário de guerra e que função que eles desempenhavam nesse meio? Como é que funcionava isso? Naquele período, tipo, 1945, quase 7 anos de guerra, muitas daquelas crianças já tinham nascido nesse cenário caótico, né? Então, porque como aquelas 20 crianças mesmo que Hitler subiu lá em cima da chancelaria para premiar, algumas delas eram novas demais, tipo, 12 anos, não conheceu muito da vida fora... Não conheceu muito da vida fora da guerra. Então, para elas, aquilo era tudo, tipo, era importante seguir o Hitler, então eles cresceram naquele cenário e para eles não fazia sentido não seguir o Hitler, porque é uma coisa diferente do que pra gente olhar hoje pra história, parece ser mais fácil e mais fácil até de julgar por que ela fazia isso. Mas viver naquele cenário é totalmente diferente, ele está encrostado ali naquela história. Acaba sendo mais diferente para eles entender o que é não fora do nazismo. Sim, porque a única coisa que eles conhecem ou conheceram era aquilo. Não tinha outra coisa. Sim.
O Hitler era um líder para eles, né? Um ídolo. Alguém que Até eles considerado consideravam teve parte Uhum. lá que eles endeusavam o Hitler, que falava que o Hitler seria um deus para eles, e que eles não seguiriam um deus da União Soviética. Então, falando sobre a questão do ideal de lealdade, da questão da lealdade falada no filme, o que vocês acham que motivaram as pessoas a servir ao Hitler lealmente, ou até mesmo estar disposto a trair o Hitler? O que vocês podem falar? Eu acho que é aquilo que a gente já falou sobre, das promessas que ele fez para o pessoal mesmo, prometendo virar uma grande potência. Os judeus, por eles estar ali naquela posição com a inflação alta e tudo mais. E a questão que o Luiz falou, dele prometer virar uma grande potência germânica, Luiz? Isso, voltar ao Império Germânico da Idade Antiga, da Idade Média, perdão. Uma coisa que aconteceu também no filme é que foi mostrado que dois dos seus subordinados tinham traído o Hitler, né? E ele ficou com muita raiva daquilo, ele ficou extremamente furioso. E um dos motivos que levaram eles a fazer isso era justamente porque o Hitler não queria desistir, ele não reconhecia que ele estava perdendo a guerra, sabe? Então, esses generais, eles acabaram indo contra as ordens do Hitler e estavam meio que tentando negociar com o inimigo. Então, mesmo o Hitler sendo o líder lá deles, eles escolheram ir contra as ordens dele. E sobre a decisão de suicídio do Hitler, o que vocês acham que isso significou? Isso traz Eu acho que... Pode falar? Pode sim. Isso, eu acho que o peso do suicídio de Hitler é uma das cenas mais assim que causou no filme, porque o suicídio dele não representou só o suicídio dele, desencadeou um suicídio em massa no filme. Depois do suicídio dele, começou do nada, você tá andando na rua, alguém achar uma arma e se matar. Foi uma coisa muito catastrófica. Sanguenta. E muito pesada, assim, o filme é bom para estudar história, mas é muito pesado as cenas que acontecem após o suicídio de Hitler, por causa desse idealismo que as pessoas colocaram em Hitler. Sim, algumas pessoas morreram realmente por causa desses ideais nazistas que eles não queriam viver sem. No entanto, outras mataram por não querer passar dos soviéticos. Então, assim, é interessante a gente filtrar. No caso dos militares que estavam na guerra, eles sabiam que não tinha possibilidade deles passarem da barreira, né? Então, eles se suicidaram porque sabia que ou iam ficar presos ou mortos. Então, a melhor opção era suicidar, em vez de se render. Exatamente. Também uma coisa que eu comentei lá atrás foi a questão da rendição. A gente viu lá no filme que o Hitler se demonstra bem assim, parado enquanto a isso, sabe? Então, eu queria saber, como é que vocês avaliam essa postura lá do Hitler, de não querer se render aos outros? Como é que vocês acham disso? Uma questão mais de ego mesmo. Porque ele sabia que, querendo ou não, ele ia morrer de qualquer forma, porque não tinha outro caminho para ele. Então, era melhor ele morrer ele mesmo se matando e queimando o corpo. Caso contrário, poderia expor em praça pública ou fazer coisa pior, né? Assim. Sim, ele fala em parte do filme. Essa foi uma preocupação tão grande. Foi extremamente importante para o soldado achar pelo menos 200 litros de gasolina, porque ele queria que os corpos deles fossem queimados, tão bem queimados, para não acharem registros para qualquer. Uma caveira seria suficiente para os inimigos pegarem e exporem, e ele não queria isso, como tinha acontecido já com o da Itália, né? E além disso, como no filme
no filme também demonstra muitos corpos expostos com plaquinhas xingando porque era de outro grupo. E ele não queria nenhum tipo de exposição desse tipo. De uma forma geral, assim, vocês Eu gostaram acho do filme? mesmo que eles não queriam aceitar a rendição aos socialistas, né? Aos socialistas. Sim, sim. E de uma forma geral, assim, o que vocês acharam do filme? Vocês acharam ele um filme fiel? Quais são as suas avaliações sobre ele? Sim, eu achei o filme Eu achei que em partes. Porque, Sim. apesar de tudo, eu li em alguns relatórios e a ideia do autor, do escritor do roteiro do filme, e, enfim, não era romantizar Hitler e sim mostrar a realidade que se passava ali. Apesar de ter mostrado toda essa Sim. as características carinhosas, o suicídio, mas a ideia real era mostrar realmente o que se passou no cenário do final da Segunda Guerra Mundial. Ótimo, então. Concordo. eu acho que essa questão de ter romantizado demais o Hitler foi por conta do filme ter sido narrado pela secretária dele, né? Por isso que ele coisa romantizada. Mas fora isso, essa romantização, o filme sim é muito fiel à história real. Concordo plenamente com vocês dois, gente. Sim, sim, ótimas avaliações. Então, agradeço a presença de todos aqui. E é isso, a gente fica por aqui nesse episódio do PodCast. Agradeço a vocês, ouvintes, e viremos para a próxima.